companheiros da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, irmãos do 32º Seu, de todas as casas que nos acompanham, companheiros que porventura visualizarem este vídeo em busca de algum conhecimento da doutrina espírita. Cumprimentamos a todos. Para hoje, seguindo o estudo do livro Calma, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos o capítulo Nas Crises. Ouvimos muito falar em crises, crise conjugal, crise política, crise econômica, crise da adolescência, enfim, essa palavra é utilizada em diferentes situações. A palavra crise, ela veio para o nosso idioma através do grego e significa momento de decisão, de mudança, de separação, de distinção. Ou seja, a crise sempre se manifesta quando há necessidade de alguma mudança ou de uma decisão a ser tomada. Vive-se na crise uma adversidade, podíamos dizer assim, uma adversidade psicológica, quando o nosso pensamento, as nossas ideias, não conseguem explicar ou definir aquilo que estamos sentindo. Estamos num impasse. Saímos do que se pode chamar a nossa zona de conforto e muitas vezes se instala um grave descontrole. É sem dúvida um movimento de sofrimento muito intenso. Nesse momento, há uma desestruturação psíquica, da vida psíquica, com consequências também na vida social da pessoa. São inúmeros os fatores que geram as crises pessoais, porque aqui Emmanuel vai falar exatamente, e nós vamos falar também, das crises pessoais. Então, são muitos os exemplos. Podemos citar alguns. As doenças, que se tornam limitadoras. A raiva por mágoas e sentimentos negativos acumulados. A fadiga, o cansaço por atividades mal direcionadas, seja no nosso trabalho material, seja até mesmo no lazer. Solidão por circunstâncias da vida. Perdas importantes na área do afeto. Uma reduzida capacidade de resolver problemas, porque sempre havia alguém para resolver. E, consequentemente, uma reduzida capacidade de controlar os impulsos, porque sempre a criatura teve suas vontades satisfeitas. Nestes dois casos, reduzida capacidade de resolver problemas e de controlar impulsos, nestes dois casos, dizemos, há uma deficiência da educação na infância e na juventude. E ainda, novas circunstâncias da vida podem gerar uma crise pessoal. O melhor exemplo que nós temos é o que estamos vivendo atualmente, a pandemia, gerando crises em todos os setores da vida física e emocional das criaturas. Há muita dificuldade ainda de viver este momento, embora com as melhoras que já estão acontecendo na pandemia. Mas acumularam-se problemas ao longo destes 2 últimos anos que têm gerado muitas situações críticas na vida das pessoas. Mas vamos ao texto de Emmanuel, feita essa introdução, vamos ao texto de Emmanuel. Diz ele no início do texto: estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Emmanuel aqui aborda um fator muito importante, a fuga. O que é a fuga do problema?
A fuga é ignorar que temos um problema, que pode se manifestar por uma atitude de deixar como está, vamos deixar como está, na esperança, falsa esperança, de que tudo se resolverá por si mesmo algum dia. E a convivência com essa situação gera ainda maior estado de crise. Existem também aqueles que fogem porque se veem como vítimas de um mundo mau, de um mundo injusto. Nesses dois casos, a fuga muitas vezes se dá pelo consumismo, comprar, pela bebida e pelas drogas de vários tipos, inclusive pelo consumo de remédios em excesso, remédios para, digamos assim, apagar e sair do problema. Isso para citar apenas esses casos. Mas Emmanuel continua: pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. O que Emmanuel quer dizer com isto? É pensar nas reservas de forças e aceitar as dificuldades. É iniciar o processo de enfrentamento, é um trabalho ativo. É reconhecer-se como criatura de Deus, dotada de potencial para vivenciar todas as situações em que foi colocada pela vida, porque não estamos aqui vivendo o acaso. E aceitar a dificuldade. Que aceitação é essa? É aceitar como um processo em que há necessidade da decisão e da mudança. Por isso, a situação da crise. Há necessidade de decidir-se por uma mudança. Isso é um processo. Então, voltamos àquele significado da palavra crise. E isso pede uma resignação ativa. Quando Emmanuel fala de aceitar, não é fugir nem ficar passivamente, mas é realmente recorrer a essas reservas de força para vivenciar o momento e tirar dali o lado positivo, solucionando o problema e seguindo adiante. E Emmanuel diz mais logo a seguir: não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos deveres. O trabalho material, o trabalho social, voluntário que porventura possamos desempenhar e o cumprimento dos deveres. Não se acomodar à situação. Isso é não abandonar tudo que a vida nos oferece, tudo que a misericórdia divina nos oferece para vencer as dificuldades. Assume as responsabilidades que te dizem respeito, diz Emmanuel. E isso é perceber que a vontade, esse potencial da alma, como dizia Leon Denis, é o motor de todo o processo de mudança. Então é preciso acionar a vontade pelo querer sair da situação, pelo querer modificar, pelo querer buscar as melhores soluções para a dificuldade. E Emmanuel acrescenta: evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Porque comentar a nossa provação, a nossa dificuldade, o lado negativo, ficar enfatizando o lado negativo, é vitimizar-se. Então, ao evitar os comentários sobre a dificuldade que estamos passando, é sair da vitimização, entendendo que, se continuarmos repetindo o negativismo, isso vai dar origem a fixações mentais, que tem como resultado o agravamento da situação, porque ninguém resolverá o problema por nós. Somos nós que estamos ali vivendo a situação, que temos que deixar de nos considerar vítimas da vida, vítimas de alguém, e dar continuidade a esse processo de expurgar de dentro de nós a dificuldade através do uso da vontade e de seguir adiante nas nossas atividades, nunca desistindo de nada.
E Emmanuel diz mais: ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem forem. Muito importante este conselho de Emmanuel. Orar, mas orar com sinceridade, pedindo a proteção de Deus, a ajuda divina para sair da dificuldade, envolvendo na nossa prece também todas as pessoas que estejam envolvidas na nossa problemática, na nossa dificuldade. E, através dessa oração, conseguirmos nos estabilizar emocionalmente. Vamos nos lembrar do pedir e obtereis, ensinado por Jesus, porque nenhuma oração fica sem resposta. E a oração, trazendo o equilíbrio emocional, nos fará pedir a ajuda necessária, as forças necessárias para continuar, sair da dificuldade e seguir adiante na nossa trajetória, enfrentando todo e qualquer problema que ainda possa aparecer. Então a oração é muito importante em toda a situação que se possa chamar de crise pessoal, em qualquer circunstância. E Emmanuel ainda diz mais, porque normalmente nas nossas crises individuais estão envolvidas outras pessoas, sem dúvida que estão. Então ele diz: se existem ofensas no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. É a terapia do perdão. De exercitar, entendendo o companheiro, entendendo os equívocos dos nossos irmãos em humanidade, daqueles que estão ao nosso lado, entendendo que também somos portadores de equívocos, e aí exercitar essa terapia da desculpa, que chega ao perdão. Pela desculpa nós chegamos ao perdão, ao esquecimento, à superação das ofensas, mas também não esquecer o auto-perdão, porque nesse trabalho de mergulho interior, nós vamos descobrir também os erros que nos levaram a entrar numa crise existencial, uma crise na nossa vida. E aí precisamos também exercitar o auto-perdão, para não cair naquele processo de vitimização, que é um processo muito grave porque leva tanto a doenças físicas como a doenças psíquicas. E Emmanuel, finalizando já quase a mensagem, ele diz: esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Vejam, companheiros, como é importante esse conselho de Emmanuel. Sacrifício e renúncia. Talvez haja necessidade de abrir mão de algo em favor do restabelecimento do nosso equilíbrio emocional. Não se trata de perder, não é perder, mas de perceber que a nossa paz interior é mais importante para o crescimento espiritual do que ser vencedor diante do mundo. Novamente vamos lembrar Jesus, que nos ensinou que a grande vitória é aquela que se dá portas adentro do coração, e não aquela que se expõe para o mundo. E terminando a mensagem de Emmanuel, ele diz: se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus. Ou seja, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para superar esse momento de dificuldade, utilizando o motivo deste livro e deste nosso estudo de hoje, a calma. Façamos a nossa parte, continuemos as nossas tarefas e entreguemos
a Deus a nossa vida e a solução do problema. Porque se fizermos tudo o que estava ao nosso alcance, se fizermos a nossa parte, por certo, através da nossa oração, dos pedidos que façamos à espiritualidade, aos nossos protetores, ao Mestre Jesus, ao nosso Pai de misericórdia, através dessas nossas orações, desses nossos pedidos, virá a resposta à nossa solicitação. Entreguemos a Deus toda e qualquer dificuldade, porque certamente Ele fará o melhor para nós, o melhor para o nosso crescimento espiritual, o melhor para a nossa vitória, porque Ele, o Pai, não nos colocou aqui para que sejamos derrotados em nada. Ele nos colocou aqui para que, vencendo a nós mesmos, vencendo o mundo, nós possamos crescer espiritualmente e acumular virtudes que nos conduzam na valiosa estrada do crescimento espiritual. Que a doce paz do Mestre possa permanecer com todos e que possamos continuar exercitando estas lições de calma, a calma que se faz tão necessária no mundo de hoje, nas circunstâncias de hoje. A calma, a paz que é a paz do Cristo. Muita, muita paz para todos os companheiros.